As irmãs mandaram ela como piada para o milionário. Ela chegou com um coque torto e um estojo de agulhas artesanais. Ele abriu a porta, ficou 3 segundos parado e disse: "É você que eu esperava." Ninguém imaginou o que aquelas 4 sessões de costura fariam com os dois. Apoie o canal, deixando seu like e comentário, e vamos para a nossa história. Rodrigo Cavalcante nunca pensou que a porta do próprio apartamento seria o lugar onde algo dentro dele voltaria a funcionar. 41 anos, dono da Cavalcante Construções, empresa que faturava 80 milhões de reais por ano em empreendimentos no eixo Faria Lima Pinheiros, ele havia construído tudo que um homem podia construir com dinheiro, disciplina e uma capacidade extraordinária de não parar. Prédios com fachadas de vidro e concreto aparente, coberturas com piscina borda infinita voltada para a cidade, vagas triplas em subsolos que cheiravam a polímero e ambição. A Cavalcante Construções era uma máquina e Rodrigo era o motor dessa máquina, preciso, constante, funcionando no limite da eficiência, sem jamais superaquecer, sem jamais desligar. Era o que parecia, pelo menos. O que ninguém via, porque ele não deixava ver, era que o motor havia parado de verdade 2 anos atrás, numa quinta-feira de madrugada num hospital do Morumbi, e o que funcionava desde então não era ele. Era o piloto automático de um homem que aprendera a imitar a si mesmo. O apartamento nos Jardins tinha 350 metros quadrados de silêncio. Janelas, do piso ao teto voltadas para a rua Haddock Lobo, luz natural que entrava dourada pela manhã e alaranjada no fim da tarde. Piso de mármore travertino em tiras largas, cozinha planejada em madeira clara que nunca havia recebido uma visita que ficasse para o café. Havia móveis de design que um decorador escolhera com cuidado após a reforma de 2 anos atrás. A mesma reforma que Rodrigo iniciara como distração e terminara apenas porque não terminar seria admitir que reformar uma casa em que você mora sozinho não faz sentido nenhum. Havia uma prateleira inteira de livros que ele lia de madrugada quando o sono não vinha, que era sempre. Havia uma mesa de jantar para 8 pessoas, na qual ele comia sozinho, geralmente em pé, diretamente da marmita que a cozinheira deixava na geladeira às segundas e quartas. Havia um sofá em que ele dormia mais do que na cama, porque a cama tinha o lado esquerdo, que ele havia aprendido a não cruzar. E havia no fundo do corredor, dentro de um armário de carvalho que ele raramente abria, uma caixa de madeira lacada, com fechadura de latão. Dentro da caixa, dobrado com uma precisão que só o tempo e o cuidado obsessivo explicavam, havia um vestido de noiva de renda belga do século passado, com a manga direita rasgada por um rasgo pequeno e limpo, 2 centímetros de abertura no bordado. Nada para quem olhasse sem atenção, tudo para quem soubesse o que aquele vestido era. Mariana havia morrido há 2 anos e 3 meses. Câncer de pâncreas diagnosticado em estágio 4, num exame de rotina que ela fizera, porque insistiu, porque sentia cansaço, porque dizia que o corpo dela estava falando e ela estava aprendendo a ouvir. 4 meses do diagnóstico ao fim. Rodrigo passara os 4 meses seguintes gerenciando contratos, aprovando projetos, respondendo e-mails às 2 da madrugada, viajando para visitar obras em Campinas e em Santos, chegando no apartamento às 11 da noite com pasta de documento debaixo do braço e olheira de quem dormia 3 horas por noite. Os sócios diziam que ele era uma força da natureza. A assistente dizia que ele era o homem mais eficiente que conhecia. Ninguém disse que era um homem fugindo de si mesmo dentro da própria agenda. Ou disseram, e ele simplesmente não ouviu. Quando o corpo finalmente cobrou, foi com uma crise de ansiedade num elevador de obra em Pinheiros, sozinho, às 6 da tarde, que durou 12 minutos, e o deixou com a camisa encharcada e a certeza de que não poderia continuar do jeito que estava. O psiquiatra receitou medicação. O psicólogo receitou presença.
Rodrigo tomou a medicação e remarcou as sessões de psicologia por 3 vezes consecutivas. O vestido de Mariana havia ficado guardado desde o velório. Ela pedira para ser enterrada nele e ele não conseguiu. Não era superstição, era incapacidade de dobrar aquela renda nas próprias mãos e entregar para algo que não tivesse volta. Guardou na caixa. A manga rasgara num dia que ele sequer lembrava. Talvez quando tirou para segurar por 1 segundo. Talvez quando a caixa caiu uma vez de uma prateleira mais alta. 2 centímetros de abertura no bordado que ele olhava toda vez que abria o armário, que era raramente, que era frequentemente demais para o bem dele. Levara para 4 ateliês ao longo de 1 ano, não porque quisesse consertar, mas porque Mariana teria odiado ver aquele vestido se desfazendo. Cada ateliê dizia o mesmo com palavras diferentes. Qualquer reparo seria visível. A renda belga de ponto rendado era específica demais. O fio era de um período em que aquela técnica já não existia em produção industrial. Qualquer intervenção deixaria uma cicatriz diferente do original. E quem soubesse olhar, saberia. Rodrigo deixava cada ateliê com a caixa no banco de trás do carro e sentava um momento antes de ligar o motor. Foi a dona Antônia, costureira dos anos 90, que ainda atendia num cômodo dos fundos de um sobrado na rua 25 de Março, quem deu o 5º nome. Rodrigo havia chegado até ela por indicação de um restaurador de tecidos históricos que atendia um museu no Ipiranga, que havia ouvido falar dela de uma figurinista de teatro que dizia que Dona Antônia conhecia todo mundo que mexia com agulha nessa cidade. Dona Antônia examinou a manga com uma lupa pequena de cabo de madeira, passou o dedo pelo bordado por 3 minutos em silêncio e então disse sem olhar para cima: "Só tem uma pessoa em São Paulo que pode fazer isso sem que apareça. Beatriz Souza, na Rua Oriente, no Brás. Ateliê pequeno. Você vai achar que errou o endereço." Não errou. Rodrigo anotou no celular. Perguntou se ela tinha o contato. Dona Antônia disse que não, que ele teria que procurar. Ela não tem site, não tem Instagram. Quem precisa de verdade acha. Beatriz Souza estava em pé em cima de um banquinho de madeira às 7h15 da manhã de uma terça-feira, tentando alcançar o rolo de entretela que havia colocado na prateleira mais alta do ateliê na véspera, sem perceber que não ia conseguir pegar de volta sem ajuda. O ateliê tinha 18 metros quadrados, divididos entre 3 máquinas de costura, uma Juki industrial com cabeça plana, uma overlock e uma máquina de bordar eletrônica que havia custado mais do que 2 meses do aluguel do espaço e que ela pagara em 18 vezes, uma mesa de luz de vidro temperado para corte e paredes cobertas por amostras de bordado presas com tachinhas, pontos de cruz e ponto cheio, Richelieu e ponto turco, bordados em linha de seda e em linha metálica dourada, pequenos fragmentos de trabalhos que havia feito ao longo dos 7 anos em que o ateliê existia. Nas paredes também havia algumas fotos. A avó Rosa em frente a uma máquina de costura mais velha, numa cozinha de chão de cimento, a mãe Inês, no dia do casamento com um vestido que Beatriz havia reformado aos 23 anos, o segundo grande trabalho da carreira, e uma foto dela mesma de lado, concentrada, segurando uma agulha com fio de seda cru sobre um bastidor, tirada por uma cliente que gostara tanto do resultado que mandara imprimir e enquadrar como presente. Beatriz alcançou o rolo, desceu do banquinho e foi para a máquina. 29 anos, 7 anos de ateliê, 1.700 por mês, quando o movimento estava bom. Reformas de roupa, ajustes de festa, bordados sob encomenda, de vez em quando um figurino para a escola de dança de bairro. A mãe, Inês, morando no mesmo apartamento no Belenzinho, hipertensão controlada com 3 medicamentos e uma dieta que Beatriz administrava com a mesma precisão que administrava o estoque de linha. Não era uma vida com folga, mas era uma vida construída com as próprias mãos, literalmente, porque as mãos de Beatriz tinham os calos e as marcas de agulha que vinham de anos de trabalho que não se interrompia. As irmãs, Vanessa e Priscila,
moravam num raio de 15 quarteirões. Vanessa, 33 anos, trabalhava como vendedora numa loja de roupas femininas no shopping Anália Franco. Priscila, 35, era recepcionista num consultório odontológico no Tatuapé. As três haviam crescido no mesmo apartamento, com a mesma mãe, o mesmo pai que foi embora quando Beatriz tinha 6 anos, a mesma ausência de sobra. Mas as irmãs tinham desde cedo uma forma de olhar para Beatriz que ela demorou anos para entender e que nunca deixou de doer. Olhavam para ela como se a costura fosse uma prova de que havia ficado para trás, como se as mãos calejadas, o avental de fio, o cheiro de tecido que não saía nem com sabonete, fossem uma sentença. Chamavam de Bete, com um tom que tornava o apelido mais curto do que era, mais fechado, menos pessoa. Quando Vanessa encontrou o anúncio, não era exatamente um anúncio. Era uma menção em um grupo de WhatsApp de costureiras, onde alguém tinha repassado o contato de um senhor do bairro dos Jardins, procurando restauração de vestido de noiva antigo, com o endereço completo em Pinheiros e um número de telefone. Ela não mandou para Beatriz pensando em ajudar. Mandou como quem manda uma piada cujo efeito não precisa ser explicado, porque todo mundo já entende. Bete, aqui ó, trabalho para você, escreveu. E então Priscila entrou com, vai lá, passa vexame no apartamento do milionário. Era o tipo de crueldade que se esconde atrás de um emoji de risada. Beatriz ficou olhando para a tela do celular por um momento. Leu o endereço, leu o número, fechou o grupo de mensagens, abriu o aplicativo de ligações e discou. Não era coragem, era cálculo. Ela sabia o que era aquele endereço e o que provavelmente significava. Sabia que iria entrar num apartamento onde tudo valeria mais do que tudo que ela possuía somado. Sabia que as irmãs esperavam que ela tropeçasse, que gaguejasse, que saísse de lá diminuída. E sabia, acima de tudo, que o trabalho que estava sendo pedido, restauração de renda belga antiga, era o tipo de trabalho que poucas pessoas no Brasil conseguiam fazer, e ela era uma dessas poucas. Tinha as agulhas, tinha os fios, tinha as mãos. Isso valia mais do que o tamanho do apartamento, e ela sabia disso com a clareza de quem passou 7 anos provando para si mesma que o que faz bem em qualquer endereço. Rodrigo atendeu na segunda chamada. A voz estava baixa, controlada, como alguém que havia aprendido a comunicar competência como proteção. Beatriz apresentou-se com objetividade, nome, especialidade, 7 anos de experiência com restauração de renda, referência pela dona Antônia. Houve uma pausa de 2 segundos do outro lado, que ela leu corretamente como reconhecimento. Pode vir amanhã às 14 horas? Ele disse. Ela disse que sim. Desligou. Preparou o kit. Estojo de couro com as agulhas da avó Rosa. 6 agulhas de seda de calibres diferentes, herdadas de uma prática que havia sumido do país, compradas em Paris nos anos 60, e nunca usadas, até Beatriz as encontrar numa lata de biscoito dentro de uma gaveta da avó. Mais 3 carretéis de linha de seda cru, de diferentes espessuras, uma lupa articulada compacta, a tesoura de ponta fina com cabo de madrepérola, que havia ganhado de presente de formatura da própria avó. Colocou tudo no estojo, fechou o ateliê um pouco mais cedo, dormiu mal pensando no trabalho, não no apartamento, no trabalho. Na manhã seguinte, Beatriz saiu do Belenzinho às 12h40. Tomou o metrô na linha vermelha até a estação Consolação. Caminhou 14 minutos até o endereço nos Jardins, com o estojo de couro no ombro e o cabelo preso num coque que ela havia feito rápido demais e que sabia que estava torto desde o momento em que soltou as mãos. Não voltou a arrumar. Chegou ao edifício. Mármore cinza na fachada, portaria com vidro temperado, interfone discreto com o nome dos condôminos em letras metálicas. Disse o nome ao porteiro, esperou ser anunciada, subiu no elevador de madeira e aço que abriu no 12º andar diretamente para um hall com piso de granito e uma única porta.
Tocou a campainha. Ouviu passos no interior. A porta se abriu. Rodrigo Cavalcante tinha 1,82 m de altura, ombros largos, barba de 3 dias não intencional, camisa branca de linho com as 2 primeiras casas abertas e calça de tecido de cor areia. Tinha olheiras. Tinha nas mãos o sinal de quem segura caneta durante horas todos os dias. Um leve calo no dedo médio direito. Olhou para Beatriz e ficou parado. 3 segundos exatos que ela sentiu como 3 dias, nos quais os olhos dele percorreram o coque torto, o estojo de couro no ombro, a expressão dela, tranquila, profissional, levemente desconfortável com o silêncio que ele estava criando. Não era desejo, não era surpresa rasa, era reconhecimento, como quando se espera por alguém que foi descrito de uma forma específica e a pessoa que chega corresponde exatamente à descrição. E isso é uma informação, não uma emoção, até que de repente é as 2 coisas ao mesmo tempo. É você que eu esperava, Rodrigo disse. A voz estava quieta. Não era abertura de flerte. Era reconhecimento técnico dito em voz alta antes que ele pudesse decidir se devia ou não. Beatriz notou o tom. Disse, Beatriz Souza, vim ver o vestido. Ele recuou da porta. Ela entrou. O apartamento a recebeu com o cheiro de madeira encerada e ar-condicionado, e por baixo de tudo isso, algo que ela não conseguiu identificar imediatamente. Algo velho, de tecido guardado, de uma presença que havia se depositado lentamente nas paredes de um lugar que havia sido habitado de um jeito que agora não era mais. Ela não disse nada. Seguiu Rodrigo pelo corredor de piso frio, passando pela sala de jantar, onde a mesa de mármore para 8 pessoas estava limpa e vazia, como um palco sem função, até o corredor dos quartos, até um armário de carvalho que ele abriu com uma chave pequena retirada do bolso. A caixa estava na 2ª prateleira. Ele a retirou com as 2 mãos, com um cuidado que era involuntário, do tipo que não se aprende, que simplesmente aparece quando o objeto significa algo que não tem substituição. Colocou sobre a cama com o mesmo cuidado. Abriu a tampa. Beatriz se aproximou. A renda belga era de ponto de agulha, não de fuso. Ela reconheceu imediatamente pela estrutura do encaixe, pelos relevos minúsculos do bordado, pelo modo como a linha havia sido torcida décadas atrás, por mãos que sabiam exatamente o que estavam fazendo. O vestido tinha corte anos 50, corpete justo com botões cobertos na costura traseira, saia rodada em camadas sobrepostas, manga longa com punho franzido. A renda não era uniforme, era artesanal. Cada centímetro levemente diferente do seguinte, como a assinatura de uma prática humana que máquina nenhuma reproduzia. E a manga direita tinha o rasgo. 2,5 centímetros de abertura limpa no ponto de encontro entre 2 motivos florais do bordado, onde o fio havia cedido com o tempo. Beatriz pegou a lupa, examinou sem tocar o tecido, inclinou a cabeça, examinou pelo ângulo contrário. Ficou em silêncio por 2 minutos. Rodrigo ficou parado ao lado da cama, as mãos nos bolsos, os olhos no vestido. É possível fazer, ela disse. A voz estava firme, sem rodeio. Vai exigir um fio de seda cru que eu tenho em estoque, mesma espessura, tonalidade próxima. O amarelamento natural da renda ajuda. Já não é branco puro, então a intervenção vai se mimetizar melhor. Preciso trabalhar aqui com o vestido na posição que ficará exposto. Não posso levar. O tecido é velho demais para dobras desnecessárias. Rodrigo ouviu em silêncio. Quanto tempo? 4 sessões, 3 horas cada, às quartas-feiras, se funcionar para você. Ele disse que funcionava. Perguntou o valor. Ela disse, 380, tudo incluído. Houve um silêncio do lado dele que ela reconheceu como aquele tipo de surpresa que as pessoas ricas tentam esconder quando acham que algo custa menos do que esperavam, que é um silêncio levemente condescendente, mesmo quando não é intencional. Ela não esperou pelo comentário. Pode confirmar por mensagem o horário de quarta. Fechou a caixa com cuidado. Deixe o vestido aqui.
Trago o material na primeira sessão. Rodrigo assentiu. Ela atravessou o corredor de volta, pegou o estojo no banco da sala onde havia deixado, agradeceu com uma inclinação de cabeça mínima e saiu. No elevador de madeira e aço descendo os 12 andares, Beatriz percebeu que havia esquecido de arrumar o coque. Não importava. O trabalho era possível. Era isso que importava. Na terça-feira à noite, Vanessa mandou mensagem no grupo das irmãs. E aí, Beth, foi lá no milionário, passou vexame. Beatriz leu, não respondeu. Priscila mandou um emoji de risada. Beatriz colocou o celular para carregar, foi até a cozinha, preparou o remédio de pressão da mãe com um copo d'água, sentou na beira da cama de Inês por um momento, enquanto ela dormia, e voltou para o ateliê mental, que construía sempre antes de dormir. Cada ponto do reparo que faria na quarta-feira, cada milímetro do bordado que havia examinado pela lupa, a sequência exata de movimentos que as mãos precisariam executar. Não era ansiedade, era preparação. Era o único idioma no qual ela havia aprendido a confiar completamente. Na quarta-feira seguinte, Beatriz chegou às 13h58, 2 minutos antes. Não por ansiedade, por respeito ao próprio tempo e ao do outro, um princípio que a avó Rosa havia instalado nela tão cedo, que já não parecia princípio, parecia fisiologia. Trazia o estojo de couro, mais uma bolsa de lona com o material de trabalho, os carretéis de seda cru nas 3 espessuras que havia separado na véspera após examinar as fotos que tirara da manga no dia anterior, uma almofada pequena de alfinetes, o bastidor compacto de viagem e uma caixinha de papelão com os fragmentos de renda de referência que guardava para exatamente esse tipo de trabalho. Recortes de rendas antigas de diferentes épocas e procedências que havia acumulado ao longo de 7 anos, cada um com uma etiqueta escrita à mão com a data e a origem aproximada. Rodrigo abriu a porta antes que ela tocasse a campainha. Havia ouvido o elevador. Estava com a mesma camisa de linho de cor diferente, azul desta vez, e a barba um dia mais longa do que na semana anterior. Recuou para deixá-la entrar sem dizer nada. Ela entrou sem dizer nada. Era o começo de um silêncio que duraria a maior parte daquela primeira sessão e que nenhum dos dois tentou romper antes da hora. Rodrigo havia preparado o quarto para o trabalho sem que ela precisasse pedir. A caixa estava aberta sobre a cômoda, com o vestido parcialmente exposto, e havia trazido do escritório uma luminária articulada de LED que havia posicionado na altura certa para iluminar a manga sem criar sombras. Beatriz notou isso. Não disse nada, mas notou. Era o gesto de alguém que havia pensado com antecedência no trabalho do outro, que havia imaginado o que seria necessário e providenciado antes que fosse solicitado. Era um gesto de atenção que ela não esperava e que registrou em silêncio como informação. Colocou a bolsa de lona na cadeira ao lado da cômoda, abriu o estojo, organizou as agulhas por calibre em cima de um pedaço de feltro verde que sempre carregava para esse fim, escolheu o primeiro carretel, enfiou o fio na agulha número 3, com um movimento que levava menos de 4 segundos, porque havia feito aquilo tantas vezes que os dedos faziam sem que os olhos precisassem confirmar, e aproximou-se do vestido. Rodrigo ficou parado na porta do quarto por um momento, os braços cruzados, observando. Então disse: "Vou estar no escritório. Se precisar de alguma coisa, é a segunda porta à direita." Beatriz assentiu, sem tirar os olhos da manga. Ele foi. Ela ficou. Por 1h40, o apartamento foi tomado por um silêncio específico. Não o silêncio vazio dos lugares abandonados, mas o silêncio denso e habitado do trabalho concentrado, do tipo que tem textura, que ocupa o ar de outra forma. As agulhas de seda da avó Rosa entravam na renda com uma precisão que as agulhas modernas não conseguiam.
O fio deslizava sem rasgar as fibras antigas, sem criar tensão desnecessária no tecido ao redor do rasgo, cada ponto reproduzindo a torção original do bordado com uma fidelidade que só era possível porque Beatriz havia estudado a estrutura do ponto por 40 minutos antes de começar, memorizando o ritmo e o ângulo antes que as mãos tocassem o vestido. De vez em quando ela parava, inclinava a cabeça, examinava pela lupa, recomeçava. O apartamento respirava ao redor dela com aquele som de São Paulo que entrava pelas janelas altas mesmo com o vidro fechado. O murmúrio contínuo de uma cidade que nunca desacelera. Camadas de motor e buzina e vento e vida humana depositadas umas sobre as outras até virar uma frequência contínua que os moradores do bairro nem ouviam mais. Com 40 minutos restantes na sessão, Rodrigo apareceu na porta do quarto com 2 xícaras de café. Não perguntou se ela queria, simplesmente entrou, colocou uma xícara na borda da cômoda, a uma distância segura do vestido, ficou com a outra na mão. Beatriz levantou os olhos. Ele apontou com a cabeça para a xícara. Ela tinha as mãos ocupadas com o bastidor. Terminou o ponto que estava fazendo, soltou a agulha, limpou os dedos no pedaço de flanela que mantinha na manga do avental, pegou a xícara. O café estava forte, de coador. Não cápsula, não máquina de pressão, coador de papel com café moído na hora. E ela sentiu o cheiro antes de beber, aquele aroma específico que misturava o tostado do grão com o calor da água quente e que era completamente diferente de qualquer café industrial. Ela não disse nada sobre o café. Ele não disse nada sobre o trabalho. Ficaram assim por um momento, os dois olhando para o vestido parcialmente trabalhado sobre a cômoda, com as xícaras nas mãos, o silêncio entre eles mudando levemente de tom. Menos profissional, não ainda pessoal. Qualquer coisa no meio que não tinha nome, mas que os dois reconheceram ao mesmo tempo, sem se olhar. Quando os 3 minutos restavam, Beatriz guardou o material com o mesmo cuidado com que havia organizado no início. Cobriu o vestido com o pano de musselina que havia trazido para proteger entre as sessões, tomou o resto do café de uma vez, colocou a xícara na borda da cômoda de onde havia tirado. Semana que vem, mesmo horário, disse. Termino a estrutura do rasgo. Na 3ª sessão, começo a reintegrar o padrão. Rodrigo assentiu. Ela pegou o estojo e a bolsa, saiu do quarto. Ele a acompanhou até a porta. No momento em que ela estava já no hall do andar, ele disse, está ficando bom. Ela parou 1 segundo sem se virar completamente. Ainda é cedo para dizer, respondeu. E foi embora. No elevador descendo, ela percebeu que havia bebido o café inteiro sem perceber, e que havia sido o melhor café que tomara em meses, e que nenhuma das duas coisas era coincidência. Na 2ª sessão, na quarta-feira seguinte, Rodrigo abriu a porta com uma expressão levemente diferente da semana anterior. Não mais apenas o reconhecimento contido do primeiro dia, mas algo mais próximo de expectativa, do tipo que a pessoa tenta não deixar visível e não consegue completamente. Beatriz entrou, foi direto para o quarto, organizou o material. Desta vez ele não foi para o escritório imediatamente. Ficou apoiado na moldura da porta por um momento, observando ela organizar as agulhas no feltro verde com aquela velocidade de quem faz sempre a mesma coisa no mesmo ritmo. Posso perguntar uma coisa sobre o tecido? Ele disse. A voz estava mais leve do que na semana anterior, como alguém que havia ensaiado a abertura e decidido tentar. Beatriz disse que sim, sem interromper o que fazia. De onde é a renda? Quero dizer, de onde exatamente? A dona Antônia disse belga, mas não explicou mais. Beatriz soltou a agulha no feltro, virou-se levemente para ele. Bruges, provavelmente. Ponto de agulha, não difuso. O difuso tem uma leveza diferente, você consegue ver a luz passar diferente. Esse aqui tem uma densidade maior, os motivos florais são mais definidos. É característica de Bruges, fim dos anos 40, início dos 50. Ele ficou em silêncio. Ela continuou. Alguém trouxe da Europa. É um vestido que foi feito para durar.
Rodrigo ficou olhando para a caixa por um segundo. Foi, ele disse, e foi para o escritório. Beatriz trabalhou com aquela informação do jeito que trabalhava com todas as informações sobre os objetos que restaurava, integrando sem perguntar mais. Um vestido que foi feito para durar, dito por um homem que havia pagado R$ 380 por um trabalho que qualquer ateliê de bairro rico cobraria 3 loyals. 000 sem pestanejar, num apartamento onde cada objeto eleito tinha sido escolhido com cuidado e onde a única coisa que parecia viva de verdade era aquela caixa de madeira no armário de carvalho. Ela não perguntou de quem era o vestido naquela sessão, mas quando ele voltou com o café, desta vez trazendo também 2 biscoitos de polvilho num pires pequeno, sobraram do que a Marta deixou. Ela olhou para o pires por um segundo, com uma expressão que ele percebeu. Minha cozinheira, ele explicou. Ela faz às vezes. Beatriz pegou um biscoito. Estava morno ainda, salpicado de sal grosso, aquele tipo de polvilho caseiro que dissolve na língua com uma textura que nenhuma versão industrializada consegue reproduzir. Minha mãe faz igual, ela disse, e voltou para o bastidor. Rodrigo ficou com o pires na mão por um segundo a mais do que precisava antes de pousar na cômoda. Foi na terceira sessão que a tarde mudou de natureza sem aviso, sem que nenhum dos dois pudesse dizer exatamente em que momento. Beatriz estava na fase de reintegração do padrão, o trabalho mais delicado das 4 sessões, aquele em que a agulha precisava reconstituir o desenho floral original, ponto a ponto, seguindo o ritmo do bordado existente como se fosse uma continuação e não uma correção. Exigia silêncio, exigia concentração, exigia uma espécie de conversa tácita entre as mãos e o tecido que qualquer som imprevisto interrompia. Rodrigo sabia disso. Havia chegado a essa conclusão sozinho na semana anterior, quando havia ficado observando o trabalho dela por mais tempo do que havia planejado e percebido o grau de imersão que o trabalho exigia. Então ficou quieto. Ficou num canto do quarto, numa poltrona baixa que havia trazido do escritório, sem explicar porquê, com um livro aberto que ele não estava lendo, olhando para as páginas enquanto ouvia o som quase imperceptível da agulha, passando pelo tecido, e o silêncio de concentração que Beatriz emitia como uma frequência. Fazia 40 minutos que trabalhavam assim quando o cheiro chegou. Beatriz parou. Levantou o rosto. O cheiro estava no tecido, liberado pelo calor das mãos e pelo movimento das agulhas, levemente adocicado, com aquela base de aldeído que era inconfundível, aquele tipo de complexidade que só perfumes de determinada época tinham, quando a perfumaria ainda era artesanal, e cada frasco durava anos, porque era feito para durar. Ela ficou com o bastidor nas mãos, com o cheiro chegando até ela de dentro da renda, e disse sem planejar, Chanel Nombre. 5? A voz saiu quieta, quase para si mesma, mas o apartamento era silencioso o suficiente para que chegasse até a poltrona. Rodrigo baixou o livro. Ficou olhando para ela por um momento. Era dela, ele disse. Apenas isso. 2 palavras. Voz completamente plana, com aquela planura específica de quem aprendeu a dizer certas coisas sem modulação, porque qualquer modulação seria demais. Beatriz não perguntou mais. Voltou para o bastidor. Mas algo havia mudado no ar do quarto. Não no tom, não na luz, mas na forma como o silêncio ocupava o espaço, que havia se tornado mais pesado de um lado e mais leve do outro, como um tecido que foi tensionado num ponto e relaxa nos outros. Rodrigo ficou com o livro no colo, fechado agora, olhando para a janela. A cidade continuava lá fora, com o seu murmúrio constante. O perfume continuava presente, liberado lentamente pelo trabalho das mãos dela sobre a renda. Quando Beatriz terminou o ponto que estava fazendo e foi cobrir o vestido para o intervalo, Rodrigo levantou da poltrona e foi para a cozinha. Ela ouviu o barulho do coador, a água sendo fervida, o cheiro de café espalhando pelo corredor. Guardou o material parcialmente, foi ao banheiro lavar as mãos, e quando voltou, ele estava na porta do quarto com as 2 xícaras,
e ela havia tirado de dentro da bolsa de lona um pacote de biscoito de polvilho. Da minha mãe, disse. Fez ontem. Rodrigo olhou para o pacote de plástico simples com o biscoito dentro, depois para ela. E então sorriu, pequeno, contido, mas real, do tipo que aparece antes que a pessoa consiga decidir se deve ou não aparecer. Foram para a mesa de mármore para 8 pessoas, com suas cadeiras vazias, recebeu 2 pratos que ele tirou do armário e o pacote de biscoito de polvilho de 4 jaulas que ela havia trazido do Belenzinho, e as 2 xícaras de café de coador. E aquilo foi o jantar das 3 da tarde de uma quarta-feira nos Jardins, que nenhum dos dois havia planejado e que os dois perceberam, cada um do seu lado da mesa, que estava acontecendo de verdade. O café ficou na xícara esquentando. O biscoito foi sendo comido aos poucos, aquele polvilho caseiro que dissolvia na língua com o sal grosso por cima. E a tarde de São Paulo entrava pelas janelas altas com a luz alaranjada que a cidade adquire no fim do verão, quando o sol começa a descer, antes das 6, e havia um silêncio entre eles que desta vez não era profissional nem desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que estão presentes no mesmo lugar, ao mesmo tempo, de uma forma que não havia sido ensaiada. Rodrigo falou primeiro, não sobre o vestido, não sobre o trabalho. Falou sobre o casamento, não os detalhes, não a cerimônia, mas o que havia sido o casamento como estado, como presença contínua. Como a sensação de acordar num apartamento que tinha outra pessoa nele, que respirava diferente de você e que esse som te situava no mundo. Disse isso sem olhar para Beatriz diretamente, olhando para a xícara, com a voz naquela planura aprendida que ela havia reconhecido antes, mas que agora tinha fissuras, pequenas aberturas por onde passava algo que ele havia estado guardando com muita energia por 2 anos. Disse que o problema não era a ausência de Mariana especificamente, que o problema era que a ausência havia revelado que a presença dele mesmo estava em dúvida, que no período em que ela havia estado viva e ele havia estado trabalhando 18 horas por dia, ele havia acreditado que presença física no mesmo endereço era o mesmo que estar lá. E que havia sido o erro mais caro da vida dele, e que o preço de entender esse erro havia chegado tarde demais para que ele pudesse pagar enquanto ainda havia alguém para receber. Beatriz ouviu, não interrompeu, não acenou com a cabeça em intervalos regulares para demonstrar atenção. Não fez o conjunto de sinais que as pessoas fazem quando estão ouvindo, mas pensando na própria resposta. Ficou com as mãos em volta da xícara, os olhos no rosto dele, ouvindo de verdade. O tipo de escuta que é rara porque exige esvaziar o próprio ruído interno para que o ruído do outro possa entrar inteiro. Quando ele terminou e o silêncio voltou, ela não disse que entendia, não disse que era normal, não disse que o tempo curava. Ficou quieta um segundo e então disse: eu cresci costurando roupas de gente rica, enquanto minha família não tinha dinheiro para comprar roupa nova. Fiz vestido de 15 anos de menina que morava num sobrado 3 vezes maior que o meu prédio inteiro. Nunca senti inveja. Sentia o tecido, pensava no trabalho. Mas entendi cedo que existir num endereço não é a mesma coisa que existir numa vida. Parou, bebeu o café. Você existia num endereço. Não era acusação, era apenas a palavra certa para o que ele havia descrito. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento com uma expressão que ela não soube classificar imediatamente e que depois, voltando para casa no metrô, reconheceria como alívio. Não o alívio de quem ouviu o que queria ouvir, mas o alívio de quem foi entendido no que havia dito, que é completamente diferente e muito mais raro. Como você faz isso? Ele disse. O quê? Ouvir assim. Beatriz encolheu levemente os ombros. Meu trabalho é prestar atenção. Em tecido ou em pessoa é a mesma coisa. Se você não ouve o que o material está dizendo, você erra o ponto. Rodrigo ficou com aquilo. Não respondeu de imediato. Depois, o vestido está ficando bom. Está, ela concordou. Na quarta que vem fecho. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos,
Rodrigo Cavalcante foi para a cama às 10h30 da noite. Não levou o celular e dormiu por 6 horas seguidas sem interrupção. Acordou antes do alarme e ficou deitado no escuro por alguns minutos, com o teto branco acima dele, ouvindo o apartamento. O apartamento fazia barulho de madrugada. O ar-condicionado, o assentamento dos canos, o vento nas janelas. Ele havia ouvido aqueles barulhos centenas de vezes sem registrá-los. Desta vez, registrou. Havia algo diferente na forma como o apartamento soava, e ele demorou um momento para entender o que era. Não havia mudado nada. O que havia mudado era ele, que havia dormido de verdade e acordado com a percepção de volta, e a percepção recebia o que estava lá o tempo todo. Fechou os olhos de novo. O cheiro de polvilho da avó de Beatriz ainda estava, levemente, na memória olfativa que o sono não havia apagado. Era uma coisa pequena. Era tudo. Na terça-feira anterior à quarta sessão, Priscila ligou para o número de Rodrigo. Ela havia conseguido o número no grupo de WhatsApp, o mesmo onde o contato havia aparecido originalmente. O número estava na menção original que alguém havia repassado. Rodrigo atendeu achando que era fornecedor. Rodrigo Cavalcante, aqui é Priscila, irmã da Beatriz, que está fazendo um serviço para você. Sou também da área de moda, trabalho com styling. Se precisar de indicação de outros profissionais, fico à disposição. A voz era de quem havia ensaiado a frase, mas não havia ensaiado o silêncio que veio depois. Rodrigo ficou com o celular na mão por um segundo. Entendido, ele disse com o mesmo tom plano que usava para encerrar conversas de negociação que não iam a lugar nenhum. E desligou. Guardou o episódio. Não respondeu para Beatriz por mensagem. Não mencionou antes dela chegar. Esperou a quarta sessão. Beatriz chegou às 13h58, como sempre, coque ligeiramente menos torto desta vez. Ela havia notado na semana anterior que havia chegado toda a sessão com o coque torto e havia decidido, não por vaidade, mas por alguma coisa que não queria nomear ainda, passar mais 30 segundos no espelho antes de sair. Rodrigo abriu a porta, deixou entrar, foi para a cozinha. Ela foi para o quarto, organizou o material pela última vez. Esta sessão era o fechamento, os últimos pontos de reintegração, a verificação final e o acabamento. O trabalho mais preciso dos 4 dias, aquele onde cada milímetro importava, porque seria o resultado final que o olho treinado e o olho não treinado também, com sorte, não conseguiria distinguir da renda original. Trabalhou por 2 horas em silêncio absoluto. Rodrigo respeitou. Ficou no escritório, desta vez de verdade, trabalhando, e ela ouvia o som abafado do teclado dele pelo corredor de mármore. Quando os pontos finais estavam feitos e ela havia examinado o reparo pela lupa de 3 ângulos diferentes e da distância de 1 metro sem encontrar nada que a insatisfizesse, Beatriz apoiou o bastidor na cômoda. Ficou olhando para o vestido por um momento, com aquela expressão que o trabalho terminado produzia nela. Não orgulho exatamente, mas o reconhecimento tranquilo de que havia feito o que havia prometido fazer. Chamou Rodrigo. Ele entrou no quarto. Ficou na beira da cama, olhando para a manga. Beatriz não disse nada. Deixou o vestido falar. Rodrigo se inclinou levemente para examinar o reparo. Passou o dedo a 2 centímetros da manga sem tocar, como se soubesse instintivamente que não devia, e ficou olhando em silêncio por 3 minutos. Beatriz contou internamente, não porque estava impaciente, mas porque havia aprendido que o silêncio de apreciação tem um ritmo próprio e que interrompê-lo antes do tempo natural era roubar algo do momento do outro. Nos 3 minutos em que ele olhou, ela viu os ombros dele, aqueles ombros que carregavam a tensão acumulada de 2 anos de piloto automático, descerem levemente, como uma exalação longa e controlada. Viu os olhos marejarem e não caírem. Viu a mão que havia ficado suspensa a 2 centímetros do tecido finalmente pousar, com 2 dedos na parte não trabalhada da manga, num toque que não era verificação técnica. Era despedida, era reconhecimento,
Era um tipo de toque que se dá em coisas que amamos e que sabemos que não poderemos segurar para sempre. Então, ele foi até a escrivaninha do quarto, abriu a gaveta, tirou um envelope, voltou e colocou sobre a cômoda ao lado do estojo de couro de Beatriz. Ela olhou para o envelope. Olhou para ele. Cobrei 380, ela disse. O envelope tem 5.000 reais, ele respondeu. É gratidão. Beatriz ficou parada por um segundo. Então pegou o envelope, abriu, tirou as notas, contou o que correspondia a 380, devolveu o resto para dentro do envelope e colocou o envelope de volta sobre a cômoda. 380 é o que vale, ela disse, com a voz que usava para encerrar conversas que não precisavam continuar. Não aceito mais. É gratidão, não é pagamento. Eu sei o que é, ela disse sem dureza, mas sem ceder. E o meu trabalho não recebe gratidão em cima do preço combinado. Preciso de respeito pelo valor do que faço, não de generosidade. Rodrigo ficou olhando para ela. Havia algo no rosto dele que era o reconhecimento de que havia errado a abordagem, mas não o tipo de reconhecimento que se defende, o tipo que absorve. 380, então, ele disse. Ela tirou do envelope as notas correspondentes e deixou sobre a cômoda. Ele as pegou, guardou no bolso, e aquilo foi tudo. Mas não foi. Beatriz começou a guardar o material. Rodrigo ficou de pé no quarto sem se mover, com as mãos nos bolsos, e ela sentiu a presença dele como uma pergunta que ainda não havia sido feita. Fechou o estojo, prendeu os fechos, pegou a bolsa de lona, e então ele disse, posso te pedir uma coisa que não tem preço? Ela parou. Não se virou imediatamente. Janta comigo. Não como pagamento, não como gratidão. Uma pausa. Como a pessoa que me fez ouvir barulho de casa de novo. Beatriz ficou parada na porta do quarto por 10 segundos. Não eram 10 segundos de hesitação. Eram 10 segundos de decisão real, do tipo que leva em conta o peso de cada lado da balança sem fingir que os dois lados são iguais. De um lado, o apartamento de 350 metros quadrados, a sombra de um vestido que pertencia a outra mulher, a distância de uma vida inteira de diferença entre o Belenzinho e os jardins, o risco de chegar como piada das irmãs e sair como piada de si mesma. Do outro lado, o café de coador, os 3 minutos de silêncio diante do bordado, o homem que havia ouvido o barulho do apartamento de volta depois de 2 anos, que havia dormido 6 horas seguidas e atribuído parte disso ao cheiro de polvilho da mãe de uma costureira do Brás. De um lado, tudo que era razoável, do outro, tudo que era real. Ela voltou, deixou a bolsa de lona na cadeira, o estojo sobre a cômoda. Tudo bem, disse, e foram para a cozinha. Rodrigo não havia planejado o jantar. A frase havia saído antes que ele pudesse decidir se devia ou não, e agora estava na cozinha com Beatriz, sentada no banco alto da bancada de madeira clara, olhando para ele abrir o refrigerador com a expressão de quem está avaliando um cenário que não havia ensaiado. O refrigerador tinha o que a Marta havia deixado na segunda-feira. Um pedaço de frango assado com ervas numa travessa coberta com papel filme, arroz branco numa panelinha com tampa e uma vasilha com legumes cozidos no vapor que pareciam ter sido feitos com cuidado, mas que ele havia ignorado por 3 dias. Havia também meia garrafa de vinho tinto aberta que ele havia começado na véspera durante uma ligação de trabalho. E não havia terminado. Rodrigo ficou parado na frente do refrigerador por um segundo, avaliando o inventário com olhos honestos. Não é exatamente um jantar, disse. Beatriz olhou para a travessa de frango que ele havia colocado sobre a bancada. Tem arroz? Tem. Então é jantar. Havia algo levemente absurdo e completamente natural naquilo. Ele aquecendo frango e arroz numa cozinha planejada que nunca havia sido usada para cozinhar de verdade. Ela sentada no banco alto, com os cotovelos na bancada de mármore, que custava 18.000 reais, e na qual o cotovelo dela pousava com a mesma naturalidade com que pousaria numa mesa de fórmica.
Rodrigo não tinha o hábito de cozinhar. Sua relação com a cozinha era funcional, era o lugar onde o micro-ondas ficava. Mas sabia ligar o fogão. Sabia que o frango precisava de alguns minutos em fogo baixo para não ressecar. Sabia montar um prato. Fez isso em silêncio, com a concentração de quem está executando uma tarefa simples, com mais atenção do que a tarefa exige, porque a atenção não era para a tarefa. Beatriz ficou observando as mãos dele. As mesmas mãos que ela havia notado na primeira sessão, com o calo no dedo médio direito de quem segura caneta durante horas, mas que agora manuseavam a colher de servir com uma delicadeza que parecia nova, como se estivesse aprendendo a existir na cozinha de outra forma. Comeram na bancada, não na mesa de mármore para 8. Havia algo instintivo nessa escolha. A bancada era menor, mais próxima. Não tinha o peso cerimonial da mesa de jantar, que havia ficado limpa e vazia por 2 anos. Os pratos foram cheios de forma simples. O vinho foi dividido em 2 taças que ele tirou de um armário alto, sem perguntar se ela bebia. E ela aceitou, sem dizer que normalmente não bebia vinho em dia de semana, porque normalmente não bebia vinho em dia de semana. Mas aquilo não era normalmente. O frango estava bom. A Marta havia temperado com alecrim e limão siciliano. A carne havia absorvido o sugo durante os dias na travessa e ficado mais macia do que no primeiro dia. O arroz estava um pouco seco, mas era arroz, era comida de verdade, era diferente dos 2 lados da bancada simultaneamente. Beatriz comeu com o garfo parado na mão enquanto falava, gesto que ela havia herdado da mãe e que revelava que estava à vontade. Quando estava tensa, comia metodicamente. O garfo nunca parava no ar. Foi durante o jantar que Rodrigo contou sobre a ligação de Priscila. Sem introdução, sem construção, simplesmente colocou na conversa como se fosse uma informação que havia estado esperando o momento certo para ser dita, e o momento havia chegado. Na terça recebi uma ligação, disse, girando levemente o copo de vinho. Uma mulher dizendo que era sua irmã e que trabalhava na área de moda. Beatriz ficou com o garfo suspenso por 1 segundo. Aquele segundo específico em que o corpo registra uma informação antes que a mente a processe completamente. Então pousou o garfo no prato. Rodrigo continuou. Me ofereceu indicações de outros profissionais. Uma pausa. Elas te mandaram aqui como piada, não foi? Não era uma pergunta exatamente, era a conclusão de um raciocínio que ele havia feito sozinho nos dias anteriores, que estava enunciando agora não para humilhá-la, mas para nomeá-la, porque nomear as coisas era a única forma que ele conhecia de lidar com elas. Beatriz ficou olhando para o prato por 1 segundo. A cidade continuava lá fora. O murmúrio contínuo de São Paulo pela janela da cozinha que dava para o poço de ventilação do edifício, um retângulo de céu escurecendo lá no alto. Quando ela levantou o rosto, a voz estava firme. Não da firmeza de quem está se segurando, mas da firmeza de quem decidiu há muito tempo que certas verdades não iam abalar o que ela havia construído. Foi, ela disse. Simplesmente. Rodrigo ficou com aquilo. E você veio assim mesmo. Vim. Por quê? Beatriz pegou o garfo de volta. Porque o trabalho era possível e eu sou quem pode fazer. O motivo pelo qual me mandaram não muda o que eu faço nem o que cobro. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Então, meu trabalho não é piada de ninguém. Beatriz piscou levemente. Você tirou da minha fala. Eu ouço, ele disse. E havia nessa resposta a mesma qualidade da escuta que ela havia reconhecido nele desde a 3ª sessão. Não performática, não calculada, genuína, da forma que é difícil de fingir de forma consistente. Mas naquela noite, no metrô de volta para o Belenzinho, Beatriz percebeu que havia ido embora mais cedo do que o jantar sugeria. Não havia saído de forma abrupta. Havia dito que precisava verificar o remédio da mãe, que era real, havia acontecido. Mas havia saído antes que a conversa chegasse a algum lugar que ela não sabia ao certo se estava pronta para que chegasse.
No banco do metrô, com a bolsa de lona no colo e o estojo de couro apoiado nos pés, assistindo os bairros passarem nas janelas. Consolação, Paulista, Brigadeiro, a cidade mudando de textura a cada estação. Ela ficou examinando o que havia deixado pela metade. Não o jantar, o bordado, metaforicamente. Havia feito o trabalho técnico com perfeição. Isso ela sabia, sem dúvida. Mas havia algo na quarta sessão que havia ficado inacabado, que não era o vestido. E ela sabia exatamente o que era, e sabia exatamente por que havia saído antes de terminar. A distância era real. Não a distância sentimental que os filmes costumam tratar como superável com boa vontade e emoção suficiente. A distância concreta, material, geográfica e econômica entre o apartamento de 350 metros quadrados nos Jardins e o apartamento de 62 metros quadrados no Belenzinho, onde ela dormia no quarto menor para deixar o maior para a mãe, onde os remédios de pressão de Inês eram organizados numa caixinha de plástico sobre a geladeira e onde o orçamento do mês era calculado numa planilha no celular toda terça-feira. A distância entre o homem que havia construído 80 milhões de reais em faturamento anual e a mulher que ganhava 1.700 num mês bom e havia ficado feliz quando a conta do ateliê fechou no positivo em dezembro. A distância entre o vestido de renda belga de Bruges, guardado numa caixa de madeira, e as agulhas herdadas de avó, guardadas num estojo de couro que ela havia recebido de segunda mão numa feira do Brás. Havia também a sombra, não pequena, não ignorável, de um vestido que pertencia a outra mulher, de um perfume impregnado em tecido que não era dela, de um luto que havia durado 2 anos e que provavelmente ainda não havia terminado de todo, porque lutos que duram 2 anos raramente terminam numa quarta-feira de jantar de bancada de mármore. Beatriz passou a semana sem atender às ligações de Rodrigo. Não era crueldade, era distância deliberada que ela havia escolhido para si mesma como proteção, do tipo que você escolhe antes que precise, não depois. Ele ligou na quinta-feira, depois no sábado, deixou uma mensagem de texto no domingo que ela leu e releu 3 vezes sem responder. Queria saber se o vestido chegou inteiro e se você chegou inteira. Havia nessa mensagem uma gentileza específica que a machucou de uma forma que ela não havia esperado. Não porque era melosa ou excessiva, mas porque era precisa, porque havia identificado exatamente o ponto de vulnerabilidade sem chamar de vulnerabilidade. Ela deixou o celular na bedieira e foi dobrar lençóis. No ateliê, durante aquela semana, trabalhou nos pedidos que haviam acumulado. Um ajuste de bainha num vestido de madrinha, o bordado de iniciais num linho de batizado, a reforma de um paleto masculino que um cliente havia trazido com o forro rasgado. Trabalhou no ritmo de sempre, que era o ritmo da concentração, que era o ritmo que a protegia. Mas havia um ponto, na tarde de quinta-feira, em que estava com o paleto no bastidor e a agulha parou. Não porque o material exigisse pausa, mas porque ela havia pensado no cheiro de café de coador, e a agulha havia ficado suspensa por 30 segundos enquanto ela ficava olhando para o bordado do forro sem ver o bordado do forro. Notou a pausa. Recomeçou. Mas havia acontecido, e ela reconheceu o que significava. Havia deixado o bordado pela metade pela primeira vez em 7 anos de profissão. Não o bordado do paleto, o outro. A mãe Inês percebeu na sexta à noite. Não perguntou diretamente. Inês nunca perguntava diretamente. Havia aprendido com os anos que Beatriz se fechava em perguntas diretas e se abria em silêncio compartilhado. Então, sentou ao lado dela na varanda pequena do apartamento com a xícara de chá de camomila que fazia toda a noite e ficou olhando para a rua enquanto Beatriz ficava olhando para a rua do lado dela. Ficaram assim por 10 minutos. Então Inês disse: "Você está com a testa assim quando está calculando se algo vale o risco." Beatriz não respondeu imediatamente.
E quando decide que não vale, a testa fica assim também, Inês completou. Mas desta vez está diferente. Diferente como? As duas testas ao mesmo tempo. Beatriz virou o rosto para a mãe. Inês estava olhando para a rua com a xícara nas mãos, completamente tranquila, com o tipo de sabedoria que não precisa de drama para existir. Beatriz ficou olhando para ela por um segundo. Depois olhou para a rua de volta. É complicado, disse. Sempre é. Inês respondeu. A questão não é o complicado. A questão é o que você faz com ele. Na segunda-feira da semana seguinte, Beatriz respondeu à mensagem de Rodrigo. Escreveu: o vestido chegou inteiro. Eu também. Pausa de 2 minutos. Então adicionou: o trabalho ficou como devia ficar. Fico feliz com o resultado. Rodrigo respondeu em menos de 1 minuto. Ela imaginou as mãos dele no celular, aquele calo no dedo médio, a rapidez da resposta que revelava que o telefone havia estado próximo aguardando. Eu também fico, com o trabalho e com o resto. Ela não respondeu mais, mas desta vez não deixou o celular na bedieira. Ficou com ele na mão por alguns segundos, olhando para a tela, e então colocou de volta na mesa do ateliê, ao lado da caixinha com os carretéis de linha. Havia algo que precisava ser resolvido antes que qualquer próximo passo fizesse sentido, e ela sabia exatamente o que era. Precisava entender se estava evitando a distância por medo real ou por medo antecipado, e a diferença entre os dois era tudo. Foi o trabalho que resolveu, como quase sempre, não de forma figurativa, de forma literal. Na terça-feira, uma nova cliente chegou ao ateliê da Rua Oriente, indicada por uma amiga de uma amiga, com uma blusa de seda com um rasgão na costura lateral que ela havia tentado costurar sozinha e piorado. Beatriz examinou, cotou o conserto. A cliente pagou sem pechinchar e agradeceu com uma genuinidade que era visível. E quando a mulher saiu e a porta do ateliê fechou, Beatriz ficou por um momento sozinha, com o barulho das máquinas e o cheiro de tecido e a luz da tarde entrando pela janela do fundo. E percebeu com a clareza de quem entende algo que estava esperando para ser entendido, que o ateliê da Rua Oriente era o que ela havia construído com as próprias mãos durante 7 anos, que nenhuma distância o diminuía e que nenhuma aproximação o ameaçava, desde que ela chegasse até essa aproximação sendo inteiramente o que era. Não a costureira do Brás que as irmãs mandaram como piada, não a mulher que precisava do trabalho. Beatriz Souza, que sabia fazer o que ninguém mais sabia e que cobrava o preço justo e que ouvia as pessoas com as mesmas mãos com que ouvia o tecido. Essa. Ligou para Rodrigo na quarta-feira à tarde. Não às 13h58, às 13h22, um horário aleatório que não havia planejado. Simplesmente havia pego o celular no momento em que havia decidido. Rodrigo atendeu no segundo toque. Oi, ela disse. A voz estava normal, não ensaiada, não performaticamente tranquila, simplesmente a voz dela num dia de trabalho. Do outro lado, uma pausa de 1 segundo que ela leu como alívio. Oi, ele respondeu, com a mesma planura aprendida, mas com a fissura que ela já conhecia. Havia um silêncio pequeno, então ela disse. Você perguntou se eu estava inteira. Estava. Só precisava verificar antes de responder. Uma pausa dele. E verificou? Verifiquei. E estou inteira. Outro silêncio mais longo desta vez, do tipo que tem conteúdo. Então, ele disse, e havia na palavra um cuidado específico, como alguém abrindo uma porta e verificando se o chão do outro lado sustenta antes de dar o passo. Posso te ver, sem agenda, sem proposta, só te ver. Beatriz ficou olhando para o bastidor que estava sobre a mesa. Pode, ela disse, mas na Rua Oriente. Você vem até mim. Houve uma brevíssima pausa que ela não soube ler imediatamente e que mais tarde entenderia como surpresa. Não desconforto com o pedido, mas surpresa com a precisão dele, com a clareza de quem sabia exatamente o que estava negociando e por quê. Amanhã às 4, ele disse. Às 4h30, ela corrigiu. Tenho um bordado para terminar. Às 4h30,
ele concordou, e desligaram. Rodrigo chegou à Rua Oriente às 4h28. Havia saído dos jardins às 13h40, o que significava que havia dado margem suficiente para o trânsito da Radial Leste numa quinta-feira de tarde. Havia calculado o trajeto na véspera, não porque era o tipo de homem que não conhecia a cidade, mas porque era o tipo de homem que, quando decidia aparecer em algum lugar, aparecia no horário certo. Estacionou o carro, um SUV cinza discreto, não o mais chamativo da garagem, numa vaga na rua, a 2 quarteirões do número que Beatriz havia mandado por mensagem. Caminhou os 2 quarteirões a pé. A Rua Oriente estava com o movimento de fim de tarde do Brás. As lojas de tecido, com as portas abertas, e as araras transbordando para a calçada, o barulho de botões e zíperes rolando em caixas plásticas, o cheiro de tecido sintético aquecido pelo sol da tarde, misturado com o cheiro de frituras do carrinho da esquina, e aquela luz específica que São Paulo adquire quando o sol começa a descer e bate horizontal nas fachadas de azulejo branco dos prédios mais antigos, transformando cada calçada numa faixa de ouro pálido. Rodrigo caminhou sem apressar o passo, olhando ao redor com a atenção de quem está num lugar que não conhece e que está genuinamente tentando conhecer. O ateliê era exatamente o que Dona Antônia havia descrito. Você vai achar que errou o endereço. A fachada era uma porta de madeira pintada de verde escuro com uma placa pequena de acrílico. Ateliê B. Souza, costura e bordado, em letras pretas sem ornamento. Ao lado da porta, uma janela com grade e uma cortina de tecido xadrez em tons de azul, que filtrava a luz sem bloqueá-la completamente. Rodrigo ficou parado na calçada por um segundo, olhando para a placa. Havia algo nela, na simplicidade direta, no B. Souza, que era exatamente o suficiente, sem subtítulo, sem slogan, sem nenhum dos floreios que o mundo do mercado havia ensinado a colocar em tudo, que ele reconheceu como característica da pessoa que havia sentado do outro lado da bancada de mármore e devolvido 4.620 com a mesma naturalidade com que havia comido biscoito de polvilho. Tocou na porta. Beatriz abriu depois de alguns segundos. Estava com o avental ainda amarrado na cintura. Um avental de linho bege, com manchas de linha em vários pontos que ela havia esquecido de tirar. Os óculos de leitura empurrados para cima da cabeça. Quando viu que eram os óculos empurrados que havia esquecido, levou a mão até eles automaticamente e os tirou. Os dobrou e os colocou no bolso do avental com um movimento que era puramente hábito. Acabei de terminar o bordado, disse. Entre. Rodrigo entrou. O ateliê tinha 18 metros quadrados de trabalho real. Não de decoração, não de cenografia, de trabalho. As 3 máquinas, cada uma com seu propósito específico e com aquela pátina de uso intenso que as ferramentas adquirem quando são usadas todo dia por quem sabe usá-las. A mesa de luz, ligada ainda, com um pedaço de tecido creme sobre o vidro, e marcações de giz em linha curva que ele identificou como molde. As paredes cobertas de amostras de bordado que, vistas de perto, eram extraordinárias, não apenas tecnicamente, mas como objetos, como pequenas peças que mereciam ser emolduradas e tinham sido presas com taxinhas de plástico transparente porque o ateliê era de trabalho, não de exposição. Havia a foto da avó Rosa diante da máquina de costura. Havia a foto de Inês no vestido reformado. Havia a foto dela de lado com a agulha sobre o bastidor. E havia um cheiro, linha de seda, tecido aquecido pela luz, o leve acre do vapor da prensa elétrica no canto, que era diferente de qualquer outro cheiro que ele conhecia e que era, ao mesmo tempo, completamente familiar, do jeito que os cheiros específicos de trabalho específico têm de ser imediatamente reconhecíveis. Rodrigo ficou parado no centro do ateliê, olhando ao redor com aquela atenção que ela havia notado desde o começo. Não a atenção condescendente de quem está visitando um lugar menor do que está acostumado,
mas a atenção genuína de quem está lendo um espaço como se fosse um texto. Parou diante das amostras de bordado nas paredes. Ficou olhando para um fragmento em particular, um bordado de ponto cheio em linha de seda dourada, representando uma ave com as asas abertas, aproximadamente 12 por 8 centímetros, preso com 2 tachinhas. Havia naquele pedaço de bordado uma precisão e uma leveza simultâneas que ele havia visto antes num contexto completamente diferente. Havia uma peça no Museu do Ipiranga, uma vestimenta litúrgica do século XVIII, que tinha a mesma qualidade de tensão entre controle técnico absoluto e expressão viva. "Você fez isso aqui?" ele disse, apontando para a ave. "Fiz no ano passado", Beatriz respondeu, destirando o avental. "Era teste de técnica. Fiquei com ele. Devia cobrar muito mais pelo que faz." Ela dobrou o avental sobre a cadeira. "Cobro o que o mercado do Brás sustenta. Quando o mercado mudar, mudo o preço. O mercado do Brás não é o único mercado. É o que eu conheço", ela disse, sem defensiva, apenas descritivo. E então, "Quer café?" Foram para o fundinho do ateliê. Havia uma bancada estreita atrás da máquina de bordar com uma chaleira elétrica, 2 potes de café e açúcar, 2 xícaras de porcelana branca, simples, que ela havia comprado num saldo de lojas da 25 de março. Não havia coador. Havia um método de imersão simples, café moído diretamente na xícara e água quente por cima. O método que a avó Rosa havia ensinado e que produzia um café mais denso e mais amargo do que o coador de papel, com uma espuma fina por cima se a água estivesse na temperatura certa. Beatriz fez com a naturalidade de quem faz aquilo 20 vezes por dia, sem perguntar se ele preferia outro método, sem pedir desculpa pelo método simples. Rodrigo recebeu a xícara, esperou o café assentar como ela havia indicado com um gesto, tomou o primeiro gole. Era diferente do café de coador que ele fazia em casa, mais encorpado, mais direto, com um amargor que ficava na língua de forma agradável. "Bom", ele disse, "é como a avó fazia", ela respondeu. Ficaram de pé ao lado da bancada porque não havia cadeiras naquela parte do ateliê. Havia uma banqueta de madeira que Beatriz puxou para ele, mas ele ficou de pé também, apoiado na borda da mesa de luz apagada. E aquilo foi natural. 2 adultos tomando café de pé num ateliê de 18 metros quadrados, como se fosse a forma mais óbvia de estar naquele lugar. A tarde entrava pela janela com a cortina xadrez azul, criando um padrão de luz e sombra no piso de madeira. A cidade fazia o barulho da cidade, e eles ficaram um momento sem falar, que era um silêncio diferente de todos os silêncios anteriores. Não o silêncio profissional da primeira sessão, não o silêncio carregado da terceira sessão, quando o perfume havia chegado do tecido, não o silêncio de decisão da porta do quarto depois do jantar. Era um silêncio simples, do tipo que existe entre pessoas que não precisam preencher o ar para justificar a presença. Rodrigo foi o primeiro a falar. "Quero te pedir desculpa pela Priscila", disse. Beatriz levantou os olhos da xícara. "Não é sua responsabilidade." "Não é, mas aconteceu no meu número, e eu não disse nada na hora que devia ter dito." Uma pausa. "Devia ter dito: o trabalho que a Beatriz está fazendo aqui não tem substituto e não tem indicação que valha." Beatriz ficou olhando para ele por um segundo. Havia algo naquilo que era diferente de simplesmente defender o trabalho dela. Havia o reconhecimento de que a ligação da irmã não havia sido inocente, que havia sido uma tentativa de ocupar um espaço e que ele havia entendido isso e estava nomeando. "Você não precisa defender o meu trabalho", ela disse. "Não estou defendendo. Estou dizendo o que é." Outra pausa. "Há diferença." Beatriz concordou com a cabeça levemente. Havia diferença, sim. Conversaram por 1h20 no ateliê da Rua Oriente, com as xícaras de café e depois sem as xícaras de café, com a luz da tarde mudando de cor enquanto falavam. Ele falou sobre os sócios,
2 homens que haviam construído a Cavalcante Construções com ele desde o começo e que tinham, pelo projeto e pela empresa, uma lealdade genuína que convivia, sem conflito para eles, com a incapacidade de entender qualquer coisa que não fosse planilha ou metro quadrado. Que quando ele havia dito de forma não planejada numa reunião de segunda-feira que havia dormido bem no fim de semana, os 2 tinham rido da forma que se ri de algo sem sentido, porque para eles dormir bem era uma consequência de resolver problemas, não uma conquista em si mesma. Eles são bons sócios, Rodrigo disse. Só não sabem o que é estar presente num lugar. Beatriz disse. A maioria das pessoas confunde estar presente com estar ativo. São coisas diferentes. Como você aprendeu isso? Com tecido, ela disse. E havia leveza na voz, não ironia. Tecido não responde a movimento rápido, responde à atenção. Ela falou sobre o ateliê, não com a narrativa de superação que ela poderia ter construído, mas com a descrição honesta de uma escolha que havia sido feita com clareza desde o começo e que havia custado o que sempre custa escolher o que você quer, em vez do que é mais fácil. Falou sobre os anos em que o ateliê havia dado prejuízo e ela havia completado a renda com ajustes avulsos, que recolhia por indicação de boca em boca, sem estrutura, sem garantia, aparecendo na casa das clientes com o kit de costura no ônibus. Falou sobre o dia em que havia feito o primeiro trabalho de restauração real. Um bordado de época numa roupa de uma colecionadora de figurinos históricos no Ipiranga, que havia levado 3 semanas e 20 horas de trabalho e que havia sido pago com um valor que a colecionadora havia chamado de simbólico, e que Beatriz havia aceitado porque era o primeiro trabalho assim, e porque havia aprendido mais naquelas 3 semanas do que nos 2 anos anteriores juntos. Você voltaria a aceitar o preço simbólico? Ele perguntou. Não, ela disse sem hesitação. Aprendi que preço justo é respeito mútuo. Aceitar menos não é humildade, é deixar o outro te tratar como menos. Rodrigo ficou com aquilo por um momento. Você aprendeu isso cedo. Aprendi caro, ela corrigiu, que é diferente. Quando ele foi embora, a Rua Oriente estava no começo da noite, as lojas fechando as grades de ferro, com aquele barulho metálico que é a trilha sonora do fim do dia comercial no Brás, as calçadas esvaziando, os últimos clientes saindo com sacolas de tecido e bobinas de linha. Rodrigo ficou na calçada, em frente ao ateliê, por um segundo antes de ir para o carro, olhando para a placa verde com o nome dela, B. Souza. O cheiro da rua era diferente do cheiro dos jardins, mais denso, mais misturado, com camadas que contavam a história do dia inteiro empilhadas, umas sobre as outras. Era São Paulo também, era a mesma cidade, era o mesmo céu escurecendo por cima dos 2 endereços ao mesmo tempo. Ele caminhou de volta para o carro com a cabeça mais leve do que havia chegado. Nos meses seguintes, a coisa que as irmãs não conseguiram aceitar não foi que Beatriz estava namorando o milionário dos jardins. Foi que ela estava namorando o milionário dos jardins e continuava exatamente a mesma. Continuava no ateliê da Rua Oriente, chegando às 7h30 da manhã e saindo às 6 da tarde. Continuava com o avental de linho bege com as manchas de linha. Continuava cobrando o preço justo e não 1 centavo a mais ou a menos do que o trabalho valia. Continuava fazendo o café de imersão da avó Rosa na bancada atrás da máquina de bordar. Não havia mudado o endereço, não havia mudado o método, não havia mudado a voz com que cotava os serviços ou a forma como dizia não para trabalhos que não eram a sua especialidade. E isso, aquela imobilidade identitária que não era teimosia, mas era coluna vertebral, era o que produzia em Vanessa e Priscila uma espécie de coceira que elas não conseguiam aliviar porque não tinham vocabulário para nomear o que sentiam. A piada havia dado certo, mas pior, havia dado certo sem que Beatriz tivesse feito nada diferente do que sempre fez. Não havia se reinventado para caber no apartamento dos jardins. Não havia se refinado
Não havia trocado o estojo de couro de segunda mão por algo mais caro. Havia simplesmente continuado sendo quem era, e aquilo havia sido suficiente. Mais do que suficiente, era o argumento mais inconveniente possível. Priscila ligou para Beatriz numa tarde de sábado, com a voz daquele tom específico que mistura preocupação fingida com julgamento real. A gente está preocupada com você, Beth. Esse homem é viúvo. Você é nova. Você não conhece o mundo dele. É fácil se iludir. Beatriz estava no ateliê, terminando o bordado de iniciais num fronha de linho para uma encomenda de presente. A agulha não parou. Você tá bem, Priscila? Ela respondeu. Uma pausa do outro lado. Tô te falando de você. Eu sei. Mas você parece não estar bem. Outra pausa. A gente só tá querendo te proteger. De quê? A agulha continuou. De passar vergonha. Priscila, disse Beatriz com a voz completamente tranquila. Vocês me mandaram até ele como piada. Não foi proteção então. Não é proteção agora. Silêncio. Quando você quiser conversar de verdade, eu estou aqui. E desligou. Pousou o celular ao lado do bastidor. Terminou o bordado das iniciais. A agulha havia parado apenas durante o tempo da ligação, que era menos de 2 minutos. Rodrigo tinha seus próprios atritos. Os sócios, Henrique e Marcos, 44 e 46 anos, respectivamente, homens que haviam construído o próprio patrimônio com a certeza de que o mundo era exatamente do tamanho dos quarteirões onde haviam crescido. Não disseram nada diretamente, porque não eram homens que dissessem coisas diretamente quando podiam comunicá-las através do tom. Henrique havia feito uma vez, numa reunião de planejamento, um comentário sobre distrações externas nos momentos de crescimento da empresa, que não havia mencionado nenhum nome e havia mencionado tudo. Rodrigo havia deixado o comentário no ar por 3 segundos antes de dizer: a empresa está crescendo porque as decisões são boas. As decisões são boas porque eu estou descansando. As duas coisas estão conectadas. Henrique não havia respondido. Marcos havia mudado de assunto. E o assunto não havia voltado, mas o tom havia ficado, como ficam todos os tons que foram ditos, mas não respondidos diretamente. O que os sócios não compreendiam e que Rodrigo havia deixado de tentar explicar depois da segunda tentativa frustrada, era que Beatriz não havia entrado na vida dele como um projeto de recomeço ou como uma história de superação pessoal que ele havia importado do Brás para os Jardins. Havia entrado como uma pessoa específica com um trabalho específico e com uma forma de existir no mundo, que havia simplesmente feito o apartamento soar diferente. O silêncio do apartamento havia mudado de natureza, havia se tornado habitado de outra forma, não porque ela morava lá, porque não morava, mas porque o espaço havia recebido a presença de alguém que o havia reconhecido como espaço vivível e não apenas como endereço de valor por metro quadrado. A caixa de madeira com o vestido de Mariana continuava no armário de carvalho. Rodrigo havia falado sobre ela com Beatriz numa tarde de domingo, no banco do carro estacionado em frente ao Parque do Ibirapuera, com a chuva fina de junho batendo no para-brisa e transformando as luzes da Avenida Pedro Álvares Cabral em manchas douradas e verdes. Havia dito que havia guardado o vestido porque não conseguia entregar, que havia consertado a manga porque Mariana teria detestado ver aquilo se desfazendo e que havia compreendido numa tarde específica, ele não disse qual tarde, que guardar o vestido não era recusa de seguir em frente, era honrar quem ele havia sido quando amava sem medo. Beatriz havia ouvido com a janela do carro levemente embaçada pela diferença de temperatura e o som da chuva criando um volume baixo e constante ao redor deles. Quando ele terminou, ficou em silêncio por um momento. Então disse: Mariana escolheu um vestido feito para durar. Isso diz algo sobre ela. Uma pausa. Você consertou o que estava se desfazendo. Isso diz algo sobre você. Rodrigo ficou olhando para a chuva no para-brisa. O que diz? Beatriz inclinou levemente a cabeça. Que você cuida, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém vê.
O para-brisa estava completamente embaçado agora, e a cidade havia se tornado abstrata do lado de fora. Manchas de cor sem contorno definido, o mundo visto através de um véu de umidade que tornava tudo ao mesmo tempo indefinido e mais bonito. Rodrigo ficou com aquela resposta. Não respondeu de imediato. Depois, muito depois, disse apenas: "Obrigado." E havia nessa palavra um peso que não era cortesia. Era o peso de alguém que havia recebido algo real e estava reconhecendo com o único instrumento que tinha disponível no momento. Numa tarde de agosto, 3 meses depois da quarta sessão, Rodrigo apareceu na Rua Oriente às 4h30 com um caderno de projeto debaixo do braço. Beatriz estava com uma cliente, uma mulher de uns 50 anos, com um vestido de festa que precisava de ajuste de cintura, e levantou os olhos quando ele entrou. Indicou a banqueta de madeira com um gesto de cabeça e voltou para o alfinete que estava posicionando. Rodrigo sentou na banqueta, abriu o caderno e ficou trabalhando em silêncio enquanto ela terminava o atendimento. A cliente olhou para ele com a expressão discreta de quem está tentando calcular o que aquele homem naquela banqueta significa no contexto daquele ateliê, e não conseguiu calcular. E foi embora com o vestido e com a curiosidade. Quando a porta fechou, Beatriz foi para a bancada tirar os alfinetes do alfineteiro. "O que é o caderno?" "Um projeto", ele disse. "Qual projeto?" "Estou pensando num empreendimento diferente do que a empresa costuma fazer. Menor, mais específico." Uma pausa. "Tem um conjunto de galpões na Rua José Paulino que estão subutilizados. Espaços que poderiam ser ateliês, oficinas, estúdios, com valor de aluguel compatível com o que a produção independente consegue pagar." Beatriz parou com o alfineteiro na mão. "Você está me contando por quê? Porque você conhece o que esses espaços precisam ser para funcionar de verdade. E porque eu quero fazer certo, não apenas lucrativo." Beatriz ficou olhando para ele por um momento. "Isso vai dar menos dinheiro do que o usual." "Eu sei. E os sócios? É meu capital próprio. Não precisa de aprovação deles." Ela ficou com o alfineteiro na mão por mais um segundo. "Traz o caderno aqui", disse. E foram para a mesa de luz. Ficaram até às 7 da noite estudando o caderno, com Beatriz apontando o que sabia sobre as necessidades de ventilação, iluminação natural, tamanho mínimo de bancada, tipo de tomada para máquinas industriais, o tipo de piso que não cansava os pés em jornadas de 8 horas. O conhecimento concreto, específico, não teórico, de quem havia passado 7 anos num espaço de trabalho e sabia o que fazia diferença e o que era só decoração. Rodrigo anotou tudo com aquela letra pequena e precisa do calo de caneta, sem filtrar, sem hierarquizar, antes de ouvir tudo. Quando ela terminou, ele fechou o caderno. "Isso é o que precisava", disse. Beatriz foi lavar as mãos na pia do fundinho. "Você me cobra por consultoria?" ele disse, com um tom levemente diferente. Havia leveza ali, o tipo que precisa de confiança para existir. Beatriz secou as mãos no pano de prato. "Cobro um café", respondeu. "De coador ou de imersão?" "De imersão. É mais honesto." O projeto dos galpões da Rua José Paulino levou 4 meses para sair do caderno e entrar na planta. Rodrigo trabalhou nele nas margens, nas manhãs de sábado antes das reuniões da Cavalcante, nas noites de terça, depois que os e-mails da semana estavam respondidos, nas tardes em que conseguia sair do escritório antes das 6 e ia direto para a Rua Oriente, onde Beatriz estava ainda no ateliê, e os dois ficavam com o caderno aberto sobre a mesa de luz até a luz da rua mudar de cor. Não era o projeto mais rentável que ele havia tocado. Estava longe disso. Era um conjunto de 8 galpões num trecho da José Paulino que havia perdido movimento com o deslocamento do polo têxtil ao longo dos anos. Estrutura de tijolo aparente com pé direito alto e janelas industriais que deixavam entrar uma luz específica que Beatriz havia descrito como a luz que costureira pede em oração e que Rodrigo havia anotado no caderno exatamente assim, com aspas.
A reforma seria contida. Intervenção mínima para preservar o caráter dos galpões, instalação elétrica adequada para máquinas industriais, ventilação cruzada que ele havia redesenhado 3 vezes, até chegar no que os consultores do setor confirmaram como funcional. O aluguel seria calculado sobre o custo real de operação, com margem mínima, não sobre o metro quadrado do mercado, que havia triplicado no eixo Brás-Paris nos últimos 5 anos. 8 ateliês, 8 negócios que poderiam existir de forma viável num endereço que tivesse o que precisavam para funcionar. Henrique soube do projeto por um fornecedor comum que havia participado de uma das reuniões técnicas. Chegou na sala de Rodrigo numa segunda-feira de manhã com a expressão de quem havia preparado a conversa no fim de semana. Você está usando capital próprio num projeto que não escala, disse sem preâmbulo, porque Henrique era o tipo de sócio que havia construído a fortuna na objetividade e não conseguia entender por que a objetividade precisaria de contexto. Sei disso, Rodrigo respondeu, sem tirar os olhos do contrato que estava revisando. A rentabilidade é negativa nos primeiros 3 anos. Sei disso também. Então por quê? Rodrigo pousou a caneta. Ficou olhando para Henrique por um momento. 44 anos, terno cinza, o tipo de segurança que vem de nunca ter precisado questionar os próprios critérios. Porque existem coisas que o capital faz que não são escalar. Uma delas é ser usado para que outras pessoas possam trabalhar de forma digna. Henrique ficou quieto. Isso não é argumento de negócio. Não é, Rodrigo concordou. É argumento de pessoa. E pegou a caneta de volta. Henrique saiu sem responder, e o assunto não foi retomado, e o projeto continuou. Beatriz soube da conversa por Rodrigo, numa tarde de setembro em que estavam sentados na varanda do apartamento dos Jardins. Ela havia começado a ficar algumas noites por semana. Não todas, não com a regularidade de quem havia se mudado, mas com a regularidade de quem havia escolhido estar, que é completamente diferente. A varanda tinha vista para as copas das árvores da rua Haddock Lobo, e em setembro as jacarandás estavam no pico da floração, aquele roxo azulado específico que São Paulo produz uma vez por ano e que dura exatamente o tempo necessário para lembrar as pessoas de que a cidade tem beleza própria, que não precisa de nenhuma outra cidade para se justificar. Ele contou a conversa sem dramatizar, com a mesma planura que usava para relatar qualquer reunião de trabalho, e Beatriz ouviu sem interromper, com os pés dobrados sob o corpo na cadeira de vime, as mãos em volta de uma xícara de chá que havia feito na cozinha com erva cidreira da horta pequena, que ela havia começado a cultivar numa jardineira de barro na beira da varanda 3 semanas antes. Sem anunciar, simplesmente aparecendo com a muda numa tarde e perguntando se havia um lugar com sol. Havia. A erva cidreira havia crescido com uma velocidade que parecia aprovação. Você respondeu bem, ela disse quando ele terminou. Você acha? Acho, porque era verdade, e ele sabia que era verdade, e as duas coisas juntas não tinham contra-argumento. Uma pausa. O desconforto do Henrique não é com o projeto, é com o fato de você ter critérios que ele não reconhece como critérios de negócio. E você acha que eu errei em ter esses critérios? Beatriz ficou olhando para as jacarandás por um segundo. Você me pergunta isso porque quer que eu confirme o que você já decidiu? Ou porque está em dúvida de verdade? Rodrigo ficou quieto por um momento. Depois riu. Não o riso controlado das reuniões, mas o riso pequeno e genuíno que ela havia aprendido a reconhecer como o que vinha antes que ele pudesse decidir se devia. Confirmar o que já decidi, admitiu. Então você sabe a resposta, ela disse, e bebeu o chá. Havia naquele ritmo, nas noites de varanda com chá de erva cidreira e jacarandás do lado de fora, nas tardes na Rua Oriente, com o caderno de projeto sobre a mesa de luz, nos sábados em que ele aparecia no ateliê antes do horário e esperava na banqueta sem reclamar enquanto ela terminava o que estava fazendo.
uma qualidade específica que os dois reconheciam sem nomear, que era a qualidade das coisas construídas com atenção ao invés de velocidade. Não havia sido rápido. Havia sido a progressão natural de dois adultos que haviam chegado um ao outro por um caminho inesperado e que haviam tido, cada um por razões suas, o suficiente de clareza sobre quem eram para não precisar mudar isso para caber no outro. Rodrigo não havia pedido que ela se mudasse para os jardins. Havia, numa tarde, perguntado se ela queria ter uma gaveta no armário do quarto, e ela havia dito que sim, e a gaveta havia sido o tamanho certo de passo para aquele momento. Beatriz não havia pedido que ele entendesse o Brás, mas havia levado nas noites que ficava no apartamento o cheiro do ateliê nos cabelos e o estojo de couro na mesinha de cabeceira. E o apartamento havia absorvido aquilo com a naturalidade de um lugar que estava aprendendo a ser habitado de verdade. A mãe Inês havia conhecido Rodrigo numa tarde de domingo de outubro no apartamento do Belenzinho. Beatriz havia feito almoço: arroz, feijão com linguiça, couve refogada com alho, farinha de mandioca numa tigelinha de barro que havia sido da avó Rosa. Rodrigo havia chegado com uma garrafa de suco de laranja de uma marca que havia visto na despensa da casa da Marta, que era a única referência que tinha para o que levar num almoço de domingo em casa de família no Belenzinho, e que havia resultado numa garrafa de suco que era, de fato, a marca que a dona Inês comprava quando estava em oferta no mercadinho da esquina. Havia nisso um acerto involuntário que Beatriz havia notado e que havia produzido nela uma ternura que não estava esperando sentir. Inês recebeu Rodrigo com a cortesia tranquila de quem não precisava demonstrar opinião para tê-la. Serviu o almoço. Perguntou sobre o trabalho dele com o mesmo interesse real com que perguntaria a qualquer pessoa. E em algum momento da conversa sobre os galpões da José Paulino disse, sem levantar os olhos do prato: minha mãe costurava em galpão compartilhado nos anos 60. Dizia que a luz boa e o espaço certo mudavam o que as mãos conseguiam fazer. Rodrigo ficou com aquilo. Depois do almoço, quando Beatriz foi lavar a louça e eles ficaram os dois na sala por um momento, Inês olhou para ele com aqueles olhos que Beatriz havia herdado, atentos, tranquilos, sem pressa para julgar, mas sem pressa também para aprovar antes da hora. Você cuida dela? Disse, simplesmente. Tento, Rodrigo respondeu com a honestidade de quem sabe que a resposta certa não é sim, sem qualificação. Inês acenou levemente com a cabeça. Era suficiente. Os galpões da rua José Paulino abriram para locação no começo de novembro, com uma ocupação inicial de 5 dos 8 espaços, 2 ateliês de costura, uma oficina de calçados artesanais, um estúdio de estamparia manual e um espaço de produção de acessórios em couro natural. Rodrigo havia recusado a sugestão do arquiteto de colocar o nome da Cavalcante Construções na fachada. A placa dizia apenas Galpões José Paulino, Espaços de Trabalho. Beatriz havia estado na abertura, não como namorada do dono, mas como a pessoa que havia consultado o projeto e que havia indicado 2 dos 5 primeiros ocupantes. A oficina de calçados era de um sapateiro que ela conhecia de feiras de artesanato, e o ateliê de costura menor era de uma costureira que havia trabalhado 2 anos como diarista para uma loja do Brás e que havia saído para montar o próprio negócio sem ter ainda um espaço fixo. Quando a costureira entrou no galpão dela pela primeira vez e ficou parada no centro, olhando para a luz que entrava pelas janelas industriais, Beatriz ficou na porta, observando com os braços cruzados e a expressão de quem reconhece algo. Rodrigo estava do lado dela. Não disse nada. Colocou a mão no ombro dela por um segundo, levemente, e tirou. Era o gesto certo para aquele momento, e ela sabia que ele sabia que era. Vanessa ligou em dezembro, num sábado de manhã.
A voz estava diferente de todas as ligações anteriores, sem o tom preparado, sem a preocupação performática, com uma qualidade mais bruta que Beatriz reconheceu como a voz de alguém que havia ficado acordada pensando e estava ligando antes de ter tempo de montar a versão editada do que queria dizer. Betty, eu precisava te falar uma coisa, disse. Beatriz estava no ateliê com o avental, esperando a primeira cliente da manhã. Fala, respondeu. Um silêncio longo. A gente mandou você como piada. Eu sei que você sabe disso, e eu precisava falar que foi errado. Beatriz ficou parada com o bastidor na mão. Foi, disse simplesmente. Eu sei que você não precisa do meu pedido de desculpa para nada. Não preciso, Beatriz concordou. Mas é honesto da sua parte dizer. Outra pausa. Você não vai dizer que não tem problema. Não vou dizer que não tem problema porque teve problema. Mas pode ser que o problema não precise durar para sempre. Uma pausa mais longa desta vez. Tá, Vanessa disse com a voz levemente embargada, do tipo que não quer ser embargada e está sendo assim mesmo. Tá. Beatriz pousou o bastidor. Quer vir no ateliê semana que vem? Não para resolver nada. Só vir. Um silêncio. Posso, disse Vanessa. E desligaram. Beatriz ficou com o celular na mão por um momento depois da ligação. Havia algo que não era resolução. Resolução era uma palavra grande demais para o que havia sido aquela conversa, mas que era abertura, que era a primeira fissura numa parede que havia sido construída tijolo por tijolo ao longo de anos de pequenas crueldades que nenhum lado havia nomeado diretamente, porque nomear seria admitir que havia muro. Ela não contou para Rodrigo imediatamente. Contou no domingo à noite, na varanda com as jacarandás já sem flores em dezembro, mas com as folhas formando uma copa densa que criava uma sombra específica na calçada lá embaixo. Ele ouviu sem interromper. Quando ela terminou, disse: "O que você vai fazer quando ela vier?" "Mostrar o que eu faço", Beatriz respondeu. "Só isso é o suficiente." Rodrigo ficou com aquilo. "É a mesma coisa que você fez comigo." Ela levantou os olhos para ele. "Não exatamente. Com você, o vestido falou por mim." Uma pausa. "Com ela vai precisar falar eu mesma." Rodrigo ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia aprendido ao longo dos meses. Não o reconhecimento técnico da primeira vez na porta, mas algo que havia crescido a partir dele, que tinha mais camadas, que incluía as quartas-feiras e o café de coador, e os 3 minutos de silêncio diante do bordado, e a gaveta no armário, e a erva cidreira na varanda e o suco de laranja no almoço do Belenzinho. Não disse nada. Mas a mão foi para a mão dela sobre o apoio de vime da cadeira e ficou ali, e aquilo era a linguagem certa. Na última semana de dezembro, Beatriz ficou no ateliê até mais tarde do que o habitual, finalizando uma encomenda. Um bordado de mapa de São Paulo em linha de seda sobre linho natural que uma cliente havia pedido como presente de casamento para uma amiga que estava de mudança para outra cidade. O mapa não era o mapa turístico, era o mapa dos bairros que a amiga havia habitado ao longo dos anos na cidade: o Brás, a Lapa, a Vila Madalena, Santo André, o Cambuci, marcados com pontos de bordado em cores diferentes e conectados por linhas finas que eram ao mesmo tempo estradas e histórias. Beatriz havia trabalhado nele por 2 semanas e estava terminando os últimos pontos do contorno da cidade com uma agulha número 2 e linha de seda cor de terracota, quando percebeu que estava, pela primeira vez sem resistência, pensando na cidade como algo que lhe pertencia inteiramente. Não o São Paulo dos endereços que significavam dinheiro, não o São Paulo das distâncias entre Belenzinho e Jardins, mas o São Paulo que era feito de todas as ruas Oriente e todas as ruas Haddock Lobo e todos os galpões da José Paulino e todos os parques do Ibirapuera e todas as padarias 24 horas e todas as janelas industriais com a luz que costureira pede em oração. Era a mesma cidade. Havia sido sempre a mesma cidade.
Terminou o último ponto, às 8h40 da noite. Cortou o fio com a tesoura de cabo de madrepérola da avó. Afastou o bordado no bastidor e olhou para o resultado por um momento com a lupa, percorrendo cada bairro do mapa com aquela atenção de quem verifica o próprio trabalho não por desconfiança, mas por respeito. O mesmo respeito que havia levado até um apartamento nos Jardins, com um coque torto e um estojo de couro, que havia cobrado 380 alas quando ofereceram 5.000, que havia dito, não tenho problema com a distância, mas você vem até mim. O bordado estava perfeito. Não era a perfeição sem história, era a perfeição com história dentro, com cada ponto carregando a atenção de quem sabia o que estava fazendo e sabia por que estava fazendo, e não havia confundido as duas coisas em nenhum momento. Apagou a luz da mesa de luz, tirou o avental, pendurou no gancho atrás da porta como sempre, pegou o estojo de couro, a bolsa de lona, a chave do ateliê. Antes de sair, ficou um segundo parada na porta de dentro, olhando para o ateliê no escuro. As 3 máquinas nas suas posições, as amostras de bordado nas paredes, a foto da avó Rosa, a foto da mãe Inês, a foto dela mesma de lado com a agulha sobre o bastidor. 18 metros quadrados, que eram o lugar mais honesto que conhecia. Apagou a luz de segurança, saiu, fechou a porta verde com a chave, ouviu a fechadura encaixar com aquele clique seco de coisa bem feita. Rodrigo a esperava do lado de fora, encostado no carro, com as mãos no bolso e a respiração fazendo uma névoa pequena no frio seco de dezembro. A Rua Oriente estava quieta naquela hora. As grades fechadas, a calçada limpa, a cidade respirando aquele ritmo mais lento que São Paulo adota tarde da noite quando não tem outro remédio. Ele havia chegado antes do que ela havia pedido, como sempre, sem fazer disso comentário. Ela o viu antes que ele a visse, parada por um segundo na calçada, com a bolsa no ombro e o estojo na mão, olhando para aquele homem encostado no carro cinza em frente ao ateliê da Rua Oriente, com a respiração fazendo névoa no frio, e havia naquele segundo uma clareza específica, não revelação, porque as revelações são para as coisas que surpreendem, e isso não surpreendia mais, apenas clareza, do tipo que chega quando as coisas estão no lugar certo, e você as vê no lugar certo, e você sabe que elas estão no lugar certo. Não era perfeição, era melhor do que perfeição, era real. Ele levantou o rosto quando a ouviu na calçada. Sorriu. Não o sorriso pequeno e contido das primeiras semanas, mas o sorriso que havia aparecido gradualmente ao longo dos meses como uma habilidade que estava sendo reaprendida, que ficava mais fácil a cada vez que aparecia. Terminou? Disse. Terminou. Ela respondeu. Como ficou? Ela pensou por um segundo. Como devia ficar? Ele abriu o carro. Ela jogou a bolsa no banco de trás. Entrou. A cidade estava lá fora, com o barulho de sempre, e as luzes de sempre, e os endereços de sempre. A Rua Oriente, e os Jardins, e o Belenzinho, e a José Paulino, e o Ibirapuera. Tudo simultaneamente, e tudo parte do mesmo lugar, que era São Paulo, que era onde as duas vidas haviam se encontrado numa quarta-feira de março, porque uma porta havia sido aberta e 2 pessoas havia tido, cada uma do seu jeito, a coragem de ser inteiramente o que eram no momento em que isso importava. E naquela rua quieta do Brás, com a placa verde do ateliê ficando para trás, pela janela do carro, Beatriz entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não era o apartamento de 350 metros quadrados. Não era o faturamento de 80 milhões. Não era o endereço que as irmãs haviam mandado como piada e que havia se tornado o endereço onde ela havia feito o melhor trabalho da vida. Era o trabalho honesto que ninguém podia tirar. Era a mão sobre a mão, no apoio de vime da varanda. Era a erva cidreira crescendo na jardineira de barro. Era o café de imersão que é mais honesto. Era o clique seco da fechadura de coisa bem feita. E isso era imperfeito como bordado à mão. Era difícil como renda belga de Bruges. Era exatamente suficiente, era tudo.